Olá! Hoje a gente vai conversar como que funcionam os processos no hospital espiritual, obviamente do que a gente trabalha aqui. Bilhões de pessoas acham que a realidade no plano espiritual é completamente diferente na matéria. Não, gente, é muito, muito similar. Principalmente questões de utilização comum, como um hospital. No hospital que a gente trabalha, existem mentores aqui para determinadas situações. Então, começando pelas crianças. Existe uma ala específica para crianças que desencarnaram. As pessoas acham que logo depois que morreu, tudo muda, tudo é diferente. Não, gente, não é nada diferente. E isso que entra o desespero de tantas e tantas pessoas. Bilhões de pessoas continuam sentindo fome, sede, e até as pessoas que são encaminhadas para colônias superiores, que têm essa passagem para esses locais, por merecimento exclusivo delas, elas levam um tempo para aprenderem a se alimentarem não de comida, a tomarem banho, a se locomoverem, né? Não é da noite para o dia que as coisas mudam. Tem pessoas que vão levar décadas, séculos ou até milênios para realmente entenderem como funciona esse processo no desencarne, tá? Não é aqui na vida agora. Como também vão existir pessoas que, diante do conhecimento e da consciência, elas acabam atingindo isso de uma forma mais rápida. Então, as crianças. Toda criança que chega aqui pra gente, adolescente, a gente tem os mentores específicos que tratam sobre essas questões diretamente delas na ala que elas ficam. Tem muitas crianças que, quando desencarnem, elas vão passar pelo processo, entender, obviamente de uma forma mais lúdica, até aquele espírito com o acompanhamento de profissionais ir entendendo que acabou, que finalizou, e aí ele vai retomar a forma dele, da encarnação da qual ele mais quis. Uma coisa para vocês saberem, é muito fácil seres umbralinos ruins utilizarem a roupagem de crianças, porque não existe nada que deixe o ser humano mais comovido do que algo que aconteça com crianças. Então as crianças, elas têm uma energia extremamente pura. É por isso que lá na série Stranger Things, lá o maior sucesso da Netflix, o Vecna, ele acaba capturando as crianças, porque as crianças, elas são inocentes e, numa forma espiritual, elas são de uma energia extremamente pura, não tem vícios, né? Você que está aqui me escutando, a gente tem um monte de vício, né, meu amorzinho? Se você não sabe qual é o vício que você tem, então você está mais perdido que tudo na vida. Então, volta e entende qual que é o vício que você tem. Todos nós temos vícios. E aí, a gente vai entendendo essa dinâmica quando os espíritos se plasmam de crianças para desestruturar, para adentrar e tudo mais. Tem muitos seres que estão como crianças no umbral, utilizando essa roupagem para fins horripilantes, tá? Horripilantes. Então, voltando à parte do hospital. Essa ala do hospital vão ser subdivididas. Então, crianças que chegam com algum transtorno mental extremamente severo, autismo, grau 2, grau 3, não verbal, crianças que acabam tendo questões fisiológicas realmente muito complexas, elas ficam numa ala no hospital, né, no andar do hospital, exatamente para aquele espírito. Lembra, enquanto estamos encarnados, somos almas. Quando a gente desencarna, a gente volta a se tornar espírito. Para aquele espírito, ele entender as questões que ele vivenciou, terreno, né? Então, obviamente, de uma certa idade, se a criança desencarnou com 3, 2 anos, isso acaba sendo, obviamente que tem casos e casos, tá, gente? Mas normalmente isso vem muito mais como um processo da família que ficou,
as questões a serem vivenciadas, trabalhadas, aprendidas, do que aquele espírito que foi embora, tá? Pessoas que têm um prazo de vida muito curto na Terra, eles vêm muito mais ensinar os pais do que o próprio espírito. E, obviamente, tem esse espírito também que ele vai vivenciar ali algumas questões na qual ele também se comprometeu. Mas, normalmente, lembra que aqui a gente vai falar no macro geral e não você da sua questão específica, até porque eu estou falando para pessoas da qual eu também nunca vi na minha vida. E aí, essa ala dos hospitais, da qual tem muitos médicos, inclusive atendemos uma médica aqui, pediatra, que foca nessa linha de atender essas crianças, são processos que podem demorar, como também podem não demorar. Isso vai depender muito das sequelas, dos motivos que fizeram aquela criança vir com essa doença. Então, fica numa ala específica até esse espírito, ele ir se purificando, ele ir tratando as dores, as doenças, os sintomas que aquele espírito foi sentindo, até ele tomar uma consciência, até aquele espírito ele conseguir sanar todas as sequelas. Eu acho muito, muito bom, porque tem muitas vezes que eu estou fazendo aqui o episódio com vocês, aí aparece alguns mentores que vão me ajudando a explicar as coisas para vocês. E agora apareceu aqui uma das equipes responsáveis por algumas alas do hospital para conseguir explicar para vocês de uma forma mais simples e de fácil compreensão. Então, vai depender muito esse ponto da criança exatamente do que aquele espírito ele foi responsável. Tá? Agora, para um outro lado, então a gente tem essa questão que acaba sendo uma questão mais intensa, a gente tem a parte oncológica, né? Então todas as crianças que desencarnaram no processo de câncer, e essas crianças elas são atendidas, se na matéria, quando você vai num hospital e as crianças já são atendidas daquela forma, imagina como é no plano espiritual, gente. Ah, mas a criança quando desencarna, o processo dela de resgate vai ser muito rápido. Já estão ali preparados, sabe? Exatamente por essa doçura, por essa inocência. Obviamente que isso vai depender muito. A criança com 12 anos que já matou, que estuprou, que fez tudo isso, o processo de resgate dela não vai ser tão acelerado e rápido como a criança que nunca fez nada. Mas todas as crianças são amparadas, tá? Essa parte oncológica, ela vai vivenciando um processo muito aonde os familiares, aonde os espíritos que aquela criança conhece, mesmo que ninguém desencarnou na família tão próximo, mas os espíritos que aquele espírito reconhece como família. E eles auxiliam nesse processo realmente de desintoxicação. Tá? A desintoxicação, o quanto que aquela pessoa sofreu em vida, quais foram as sequelas. Então, os pacientes oncológicos, eles acabam recebendo um tratamento, as crianças, né? Um tratamento um pouco diferente dos outros, porque vem um amparo muito grande familiar, tá? Não que das outras crianças não venham também, mas nesse ponto, acaba sendo muito específico. Sabe quando a gente vem aqui na matéria e aí pessoas adultas que se dão muito bem com criança, que eu, pelo menos, quando eu encontro uma pessoa que se dá muito bem com criança e tudo mais e fala, é um dom, a pessoa que já nasce cuidando, criando, com aquele olhar de criança, normalmente são almas que já trabalhavam com crianças no plano espiritual. Tá? Assim, a grande maioria dessas já atuavam com as crianças no plano espiritual. Então, ensinando, sendo professores, sendo enfermeiras, sendo cuidadores, sendo médicos. Não é todo médico do plano espiritual que vai reencarnar como médico na matéria. A gente vai, né, aprendendo cada profissão, aperfeiçoando o nosso desenvolvimento e o nosso aperfeiçoamento em como ajudar ao outro. Tá? Então saibam disso. E as pessoas, eu vou confessar aqui para vocês,
as pessoas específicas para essa parte de oncologia e tudo mais são médios também que acabam vivenciando, médios não, desculpa gente, são enfermeiros e médicos que acabaram tendo uma experiência, não seja ela pessoal, mas com a doença ao longo das encarnações terrenas, seja por ter sido paciente ou por ter cuidado muitos. Alguns, tá? Obviamente, não todos. E aí as crianças de questões cotidianas, normais, que desencarnam por um acidente, por alguma questão, vão ter uma ala ali onde acaba sendo isso mais um senso geral, um senso comum. Eles estão aqui falando para eu falar para vocês que cada caso é um caso, cada questão é uma questão. A gente está falando de uma forma no senso geral, tá? O principal trabalho dessa ala de crianças é não fazer com que esse espírito ele vivencie as sequelas da doença, do desencarne e de tudo isso da qual fez ele estar no hospital. Então, o principal trabalho, não só nas crianças, mas de todos, mas principalmente de crianças que acabaram vivenciando isso de uma forma tão abrupta, jovem, é exatamente para que aquele espírito ele não traga essa sequela tão grande para uma próxima encarnação, ele ficar com medo de desencarnar na infância, ter medo de reencarnar, porque desencarnou jovem. Então é um trabalho muito feito fisicamente com aquele espírito, mas também psicologicamente, tá, gente? Aqui, a mentora responsável pela parte das crianças, a mentora chefa, né, dos outros, é a Magnólia. A Magnólia, ela é uma mulher que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter encarnações ao lado dela, um espírito de tamanha sensibilidade, delicadeza, amor, compaixão, assim, únicos. E quando eu fui entendendo que cada mentor, cada equipe ia estar responsável por um tipo de trabalho, eu pedi carinhosamente para ela ser responsável pelas crianças e ela, obviamente, aceitou, porque ela fazia um trabalho muito lindo e fez durante muitas encarnações com o Sagrado Feminino. E é isso que eu falei, a gente vai transitar. Lembra que o médico ele vai fazendo várias frentes até saber qual ele vai querer? Então, aqui a gente vai transitando para entender aonde a gente pode servir. E aí, quando chegam crianças, aqui a Magnólia é responsável por encaminhar para o setor responsável para que, enquanto essa criança, o corpo físico dorme, a alma seja trabalhada diante dessas alas. Então você que tem uma criança na sua família e que ela precisa de ajuda, de processos de cura, pode fazer suas orações e pedir para que ela seja levada para os hospitais, no planos espirituais, aonde é responsável pela doença da qual ela tem. Repito, se na matéria é desse jeito, vocês acham que é como no plano espiritual. E, obviamente, cada ala vai ter ferramentas, instrumentos, tecnologias necessárias para o que aquela ala e o que aqueles espíritos precisam disso. Crianças que já trazem sérias sequelas de questões no umbral, aí eu estou falando de questões encarnadas, né? Crianças encarnadas. Por ter passado muito tempo no umbral, por ter feito coisas horríveis lá atrás, são crianças que já trazem sérios processos de densidade, de obsessores. E aí a gente também tem essa ala específica no hospital de crianças que já trazem grandes consequências kármicas. Magnólia também é responsável por essas crianças. Na verdade, ela é responsável por todas as crianças que chegam para nós. Eu estou explicando para vocês, de uma forma geral, como funciona o hospital, diante daquilo que eles me ensinam e do que eu fui entendendo, vendo ao longo desses anos no nosso trabalho. Então, toda criança que chega aqui, Magnólia é responsável e ela vai direcionar para essa. Repito, hoje, jovens e crianças trazem, não todos, obviamente, mas milhões e milhões e milhões, se não bilhões, sérias sequelas desses processos do entre vidas, tá? Aí agora a gente vai para a parte de nós, adultos.
Nós adultos vai depender muito do que cada um tem. Então, a gente tem uma ala específica para as pessoas que sofrem processos de obsessão. Pessoas que sofrem processos graves de obsessão são feitos trabalhos intensos que envolvem grandes, quando eu falo grandes, conhecedores de magia maligna, de processos de feitiçaria, de processos de todas essas densidades. Aí eu estou falando realmente de grandes curandeiros, tá? Feiticeiros que trabalham para a luz. Nós aqui que entendemos como funciona esses processos de magia e utilizamos ferramentas no plano espiritual para ir tratando essa alma que está com sequelas estratosféricas diante desses processos. Então, essa ala específica é uma ala bem intensa, não é densa. Os pacientes que estão ali sofrem essas densidades, mas é uma ala onde as ferramentas que a gente tem lá, gente, são coisas que só daqui 50, 60 anos a gente vai conseguir conversar na Terra, tá? Então vai ficar muito difícil falar para vocês a mesma coisa que querer explicar o que era a internet sem a gente viver a internet ou o computador sem entender o que é o computador, tá? Mas uma coisa muito importante para vocês saberem, a luz no plano espiritual, ela é de diferentes formas, assim como a água na matéria. Então, a maior ferramenta que a gente utiliza, tanto aqui quanto lá, são as fases da luz. Então, a gente tem a luz no formato líquido, a gente tem a luz em um formato de raio laser, que ela realmente vai adentrando nos ferimentos, nos buracos, ela vai desintoxicando, ela vai reparando, ela vai curando. A gente tem essa... imagina um gel, sabe aquela meleca de criança? Então, aquilo ali também acaba sendo uma forma de energia, de luz, desculpa, que a gente utiliza muito para ferimentos realmente muito grandes, então buracos muito extensos na aura. A gente também tem um grande sugador que ele adentra no organismo, assim, da alma, e ele vai drenando partículas, processos que estão muito encravados na célula, da qual, obviamente, a olho nu a gente não consegue ver. Então, assim, é um trabalho muito meticuloso, é um trabalho muito intenso, e o processo de recuperação e regeneração da alma e do espírito é muito mais rápido. Eu estou gravando esse episódio literalmente 1 hora antes de postar ele hoje. Então, hoje a gente atendeu uma paciente depois das 3 sessões e ela falou, minha vida tá outra. Por quê? A alma, ela se recupera muito mais fácil, é isso que vocês precisam entender. Quando a pessoa ela tá com uma dor, uma doença, que ela tá envolvendo o campo energético dela, o processo vai acelerar muito quando ela também aceita ir para o hospital, porque não tem como a gente amarrar vocês, não é igual o hospital daqui, amarrar vocês no pé da mesa e falar, você vai ficar aqui, você vai se curar aqui, não. A gente oferece e aí a alma de vocês vai ver se ela se sente merecedora, porque existe muito isso, tá? A consciência aqui que acha que merece, que tudo isso, quando chega lá, gente, que aí é o que nós vibramos mesmo, não o que nós mascaramos, tem muita gente que não aceita, porque não se acha merecedor de adentrar num hospital desse e ser tratado dessa forma. Como tem muita gente que não acredita que isso existe do lado de lá. Aí fica muito difícil, né? Uma coisa interessante para vocês saberem, tem muita gente que é tratada no hospital e chega aqui para a gente tratar no corpo físico. Por quê? O tratamento, quando ele só acontece na alma, nos hospitais espirituais, ele vai ter uma eficácia até um ponto, se aquele problema, ele só está na alma. Se o problema é quando essa alma, ela acopla no corpo físico e o corpo físico somatizou os malefícios das dores, das inflamações, precisa encontrar pessoas igual a gente aqui para tratar isso no físico. Porque não adianta nada só tratar a alma, mas a inflamação, a bactéria, ela já foi plasmada no seu sistema digestivo, respiratório, sexual. Então é por isso que muitas pessoas
chegam aqui pra gente falando, cara, acordei, fui rolar o feed e apareceu você. Ou eu fiz uma oração e do nada apareceu o seu perfil e eu marquei sessão com você e aí a gente vai conversando e vai auxiliando a pessoa. Então é dessa forma que funciona os processos de troca, de cura entre plano espiritual e a matéria. E é óbvio, não tem como querer cuidar da matéria, quer dizer, não tem como querer cuidar do espiritual sem olhar para a matéria. Não tem como você estar com um problema digestivo ou algo e você achar que você só vai ser curada espiritualmente, até porque você nem sabe diferenciar o que é uma dor e uma doença física de uma dor e uma doença espiritual, entendeu? Então assim, tem muitas coisas que a gente está começando a trazer agora. O nosso foco aqui é a medicina vibracional, em se tornar uma grande referência nesse assunto, exatamente para andar de mãos dadas com a convencional. Agora, voltando para a parte do hospital. Na outra ala, que essas são as duas grandes alas que a gente vivencia, tem a parte das dores normais. Então, nessas partes de dores normais, a gente tem 3 categorias. Tem a dor músculo, osso, tendão, toda essa parte da musculatura. Tem a outra parte, que aí entra órgãos. Então, doenças que foram geradas por problemas nos órgãos. E aí tem a outra parte, que é a parte celular, que isso eu nunca falei, e eu não tô nem acreditando que eu vou começar a falar disso aqui agora, mas eu preciso começar a falar disso. A gente faz um trabalho muito. Eu já falei disso pouquíssimas vezes. A gente faz um trabalho em pacientes muito específico, em questões em doenças muito sérias, no processo celular, no processo de transmutação, regeneração e modificação celular da alma. Tá? Então você que acha que a alma, quando você sai do corpo físico e não tem um DNA ali, não existe nada ali, não existe, meu amor. E aí todo um processo de mudança se dá quando, nesses hospitais, a alma, ela permite adentrar nesses tratamentos, e aí quando ela acopla no corpo físico, depois que ela, né, acorda e tudo mais da saidinha dela à noite, e ela encontra na matéria pessoas que trabalham nessa linha de modificação, de reestruturação de célula, aí a gente consegue trazer um processo de cura extremamente profundo. Por isso que aqui a gente fala que é terapia quântica, porque nessa parte a gente consegue literalmente ir modificando e transmutando algumas coisas. Mariana, você faz isso com todos os pacientes? Não, porque não existe nada. Ó, a gente atende há 7 anos aqui, né? Não existe nada mais cansativo, não existe nada que literalmente faz a minha cabeça explodir de dor de cabeça, porque é um processo extremamente mental, não mental só de ficar no mental, existe o manual também, mas de entender as codificações, os processos de códigos. Eu já falei para vocês, o universo é código. Então, existe uns códigos genéticos que vem implementado, instaurado em cada um de nós. Cada um de nós tem um processo. Nossa, aí agora eu abri a boca para falar mesmo, né? Tem um processo de código onde, quando a gente adentra, e aí isso é espiritual, quando a gente adentra nisso e vai modificando. E aí, gente, é aquelas coisas tridimensionais, assim, é coisa realmente de filme mesmo, tá? Nem eu acredito que eu acabei de realmente falar para vocês isso, mas eu preciso começar a falar disso. E aí a gente separa nessas 3 alas, tá? Então, você que já passou em tratamento com a gente, ou você que algum dia vai querer entrar em tratamento com a gente, você vai fazer parte de alguma dessas alas no plano espiritual. E aí, esses processos tecnológicos, eles são tão incríveis, gente, tão incríveis, que muitas das pessoas, elas conseguem ir mantendo essa regeneração, esse processo de cura com a higiene energética que a gente fala tanto aqui. No nosso site www.marianamoro.com vai ter lá a parte de manuais e tem higiene energética,
façam isso, porque é exatamente isso que vai fazer com que na hora que você for encaminhado por um hospital ou você entre em um tratamento com qualquer pessoa na matéria, seja muito mais acelerado, seja muito mais rápido. Uma coisa muito legal também é entender que muitas pessoas elas vão fazer, agora a gente vai para outra parte, mas falando de saúde, os estudos para ativar na matéria conhecimentos e saberes que vão ser utilizados, seja pelos cientistas, seja pelo médico, seja pela enfermeira, seja por terapeutas que trabalham com espiritualidade, com o foco de cura, trazendo novas técnicas, de processos, exatamente isso. Muita gente me manda mensagem falando: Mariana, eu posso fazer uma oração e pedir para o meu pai, para o meu filho, para o meu avô ir para o hospital e receber o tratamento? Você pode, gente, é claro que você pode. Se a pessoa vai aceitar ir ou não, aí é da pessoa, aí é da questão. Crianças são diferentes. Pais, vocês são os responsáveis espiritualmente pelas crianças. Tá? Então, até essa criança ela tomar uma maioridade, dela já ter uma percepção e tudo mais do que vai, do que não vai, do que ela aceita, do que ela não aceita, vocês são os responsáveis. Então, vocês podem fazer super essas orações, os banhos de ervas também para os seus filhos. Procure ervas que podem ser feitas e utilizadas para as crianças, para que esse processo delas também não se acumule tanto. Aqui a gente tem o prazer e a bênção, vou falar que realmente é uma bênção, atender tantas crianças e ver a mudança nelas através do que as mães, do que os pais trazem de retorno para a gente. Crianças sempre vão ter um atendimento especial, diferente. Muitas crianças, quando desencarnam, elas não sabem que desencarnaram. Se nem o adulto sabe que desencarnou, como que você acha que é com as crianças? Então é feito isso, tudo de uma forma lúdica, desenhos, desenhos brincando de desenhos, TV para elas assistirem, desenhos que vão passar em questões tecnológicas exatamente para ir entendendo, lembrando que essas crianças elas têm os seus mentores, então vocês pais olhem para isso de uma forma mais ampla, com os mesmos cuidados que as crianças têm na matéria lá, são muito maiores, são muito mais amorosos, algo que é muito difícil, mas precisa ser feito, mentalmente enviar boas energias para a criança, enviar boas direções para que ela seja amparada, isso ela já vai ser, mas que o coraçãozinho dela, a alma dela sinta esse amor, mas um amor aonde vocês vão se encontrar em algum momento. Isso é óbvio diante das condições e possibilidades que cada um tem. Uma outra ala muito especial também no hospital é a ala do feminino, é a ala de focar nisso, como também tem a ala do masculino, tá, gente? Não é só de um lado, não, tem tanto do feminino quanto do masculino. No feminino, de fazer todo esse trabalho com o sagrado, onde ali a maioria vão ser grandes curandeiras, grandes sacerdotisas, médicas e médicos também cuidando dessa parte do sistema sexual, útero, tudo isso, onde muitas bilhões de mulheres acabam desenvolvendo sérias doenças pela vida do cotidiano, não são questões espirituais, são questões da matéria. Eu não lembro se é 85%, mas eu lembro que é um número grande das doenças autoimunes são referentes às mulheres, mulheres que viveram a vida para cuidar do outro, para amparar o outro, e esqueceram de si. Então essa ala do sagrado feminino é uma ala muito especial, onde as mulheres elas se sentem acolhidas, amparadas, como a ala do masculino é mostrar para o homem esse processo de agressividade, da onde vem essa agressão, aonde psicólogos, psicanalistas fazem muito esse trabalho, aonde vão ensinando essa alma que muitas vezes vem com um senso de guerreiro, de soldado muito grande, aonde ele se permite ser vulnerável no ponto de falar das suas emoções, se
ele aceitar ir para o hospital. Então assim, gente, o episódio de hoje é para dar um amparo para vocês e um olhar mais realista de como funciona os hospitais no plano espiritual, mas também esse direcionamento do como vocês podem pedir as orações de vocês, literalmente do jeitinho de vocês, não tem uma regra, uma norma exatamente como que tem que ser e tudo mais. Trazer esse acolhimento também para vocês pais que perderam os seus filhos, sobrinhos, netos, encaminhe esse podcast para aquela pessoa que perdeu aquele ente querido e falar para ela que a oração vai ser sempre a melhor forma de fazer com que aquele espírito ele sinta esse amparo e ele vá seguir o caminho dele. Tem muitos espíritos que não conseguem vivenciar um pós-morte tranquilo, exatamente porque a família fica chamando tanto, gritando tanto, e obviamente, né, gente, quando a coisa é recente é de uma forma, agora a questão que já aconteceu há anos e você ainda não conseguiu entender, faça esse trabalho na matéria de aceitação, isso é uma das formas que mais dificulta o processo da pessoa do outro lado. E uma outra coisa, para vocês saberem também, aí aqui é mais curiosidade mesmo, em cima de todo o hospital na matéria existe um hospital espiritual. Em cima de toda a UPA existe um pronto-socorro, tá? Então, outra coisa também, ó, vou falar várias coisinhas aqui que eu vou lembrando. Você que trabalha na tua casa com processos de cura, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, qualquer linha da área da saúde que você trabalhe na tua casa, meu amor, você precisa primeiro ter uma higiene energética, limpar a tua casa, não é só seu espaço, limpar a tua casa, mas entender também que muitos espíritos que estão caminhando, que estão andando pelas ruas, gente, repito, não é a maioria, para falar a verdade, não é também a minoria, mas assim, a quantidade de espíritos que levitam não é tão grande como vocês imaginam, tá? A maioria, eles vão conseguir passar a parede, passar a coisa, mas eles não conseguem ficar flutuando tanto tempo, porque você precisa de um preparo, você precisa de um conhecimento, o teu campo, ele não pode estar tão denso, obviamente que seres trevosos, eles vão ter essa facilidade, mas o seu Zé que desencarnou, que está vagando na rua aqui por questões que foi viciado no alcoolismo e tudo mais, esse cara ele não vai conseguir levitar, tá? Então ele pode conseguir dar alguns pulos, ele pode conseguir levitar de alguma forma, mas ele não consegue ficar levitando tanto tempo. Voltando, esses espíritos que estão caminhando aqui, coexistindo junto com a gente, ele vai ver o seu espaço, o teu escritório, a tua casa como um pronto-socorro. Por quê? Porque você está trabalhando para ajudar as pessoas de uma forma de cura. Então, todas as pessoas da área da saúde que trabalham com cura, e isso vai numa questão mais psicológica, energética, né? Porque o médico dificilmente ele vai conseguir trabalhar da casa dele, né? O ginecologista, não vai ter como. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vocês precisam ter essa consciência de que muitos espíritos vão se aproximar da tua casa exatamente porque você faz um trabalho de ajudar as pessoas. Então, quando a pessoa está em um socorro, pensa o seguinte, você está no meio do deserto e aí tem um comércio que vende água. Você não vai sair correndo, desesperado para beber aquela água, para ir até ali. Quando a pessoa está num sofrimento profundo, gente, qualquer brecha que ela encontra de alguém que vai conseguir ajudar ela, ela vai se aproximar, tá? Então tem muita gente drenada porque não está tendo formas de se proteger. E repito, lá no nosso site, na parte de manuais, tem tudo isso para ajudar vocês. Então hoje a gente já entende que existe um mundo que existe junto com a gente, que existem mais espíritos coexistindo junto com a gente do que seres humanos encarnados. Se são 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, imagina quantas desencarnadas convivem junto com a gente. E aí, essas pessoas desencarnadas que convivem junto com a gente, você vai sentir essas diferenças na sua forma de pensamento, na sua exaustão. Muitas vezes as pessoas da qual a gente vai atender, elas estão com obsessores e tudo mais,
as pessoas em tratamento, tá? Elas vão acabar, isso já aconteceu centenas de vezes aqui, atraindo obsessores, porque o obsessor sabe que aquela pessoa ela tem uma pessoa, o espírito, ele sabe essa cadeia da qual a pessoa ela vai ir para uma pessoa, seja um centro, seja na igreja, seja com a terapeuta, com a psicóloga, com o analista, aonde ele vai poder ser ajudado, principalmente se ele for médium, tá? Agora voltando para o assunto do hospital. E aí o hospital, gente, ele vai ter alas aonde o tratamento ele vai ser uma coisa mais, não simples, mas não vai ser tão tecnológico, como vai ter alas extremamente tecnológicas. Isso vai depender muito do nível de densidade da qual os pacientes têm. Então, pacientes que a gente auxilia no processo de resgate de socorro. Eles vão estar numa ala, obviamente limpa, obviamente organizada, mas ela não vai ser estratosfericamente muito tecnológica, exatamente porque a densidade deles ali não comporta isso. Estou falando da ala, não estou falando das ferramentas e instrumentos, tá? O hospital da qual a gente trabalha atende tanto pessoas desencarnadas quanto a maioria é desencarnado, mas como pessoas encarnadas que enquanto o corpo físico dorme, a alma ela vai ser tratada, tá? Então é um hospital da qual bem grande, muito lindo, aonde obviamente existem milhares de pessoas fazendo esse trabalho igual a gente está fazendo aqui. Conscientemente, eu não sei se tantos assim. Se você é uma pessoa que faz esse trabalho igual a gente faz aqui, com foco de dor e doença, nessas questões e trabalha num hospital, por favor, me chama que eu vou adorar muito conversar com você para a gente trocar essas experiências, tá? Então, vai depender muito do paciente, da forma que ele é o paciente. O hospital no plano espiritual, ele tem muitas coisas similares ao hospital da matéria, mas tem mais trocentas coisas muito melhores, tá? Aquelas que brincam, obviamente que é um SUS melhorado, é um SUS bem melhorado. Ele não é um hospital que ele fica numa zona umbralina tão densa, tá? A gente acolhe esses espíritos nessa ala específica de pessoas que precisam passar pela desintoxicação do umbral com ferramentas específicas também para eles não contaminarem diante da densidade as outras alas, porque a energia do umbral ela é extremamente contaminada e densa mesmo, gente. É uma bactéria muito densa, muito pesada, aonde esses pacientes eles ficam em alas específicas e para aí sim ir preparando e regenerando e tudo mais para preparar eles para um processo de reencarnação. Como aquilo que eu já falei nos outros episódios, as pessoas elas são levadas para o hospital, recebem o tratamento e aí vai ver se ela tem condições de ir para uma colônia no umbral, se ela vai ficar vagando ou outras questões em si. Tá bom? Espero que o episódio de hoje tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho a mente de vocês. Se você ainda não curtiu o nosso podcast, curta ele, comente, fale aqui as suas experiências. É um prazer aqui compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a gente vivencia tanto do lado de cá. E é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.